Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais do que o Enem quer de você, e inclusive do que quis de você no ano de 2024, eu vou ler os textos motivadores. A gente vai ter uma ideia do que a gente poderia ter conversado, alguns erros possíveis e estratégias de argumentação. E como a prova poderia te ajudar com o tema de redação de 2024. O Enem tem como tabela fazer com que no primeiro dia de sua prova exista tanto as questões do que a gente tem na parte de humanas, como também de você fazer uma redação. Apesar de ser aquela uma hora que você tem mais ou menos para poder fazer de tempo extra de redação, é um tempo até que razoável, porque tem muitas pessoas que ficam pensando que você já tem que saber do tema de antemão ou saber de repertório específico, mas você vai perceber aqui com a leitura dos seus motivadores que você, lendo o que já tem oferecido para você, você não teria muitas dificuldades de escrever esse tema de redação. Eu não digo isso nem pelo tema de redação, mas é mais porque o Enem quer que você faça o quê? Uma leitura atenta dos textos motivadores e, inclusive, fazer uma argumentação organizada. E claro que se você quiser ver os textos motivadores na íntegra, ver como que caiu exatamente ao longo do que a gente tem do Enem 2024, eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo os textos motivadores, você pode escanear o código QR aqui da tela com a câmera do seu celular para poder dar uma olhada. E a frase temática utilizada no Enem de 2024 foi com as seguintes palavras: desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então aqui já pode perceber que a gente vai ter algumas palavras muito chaves que vão fazer com que a gente preste atenção no que a gente precisa discutir ao longo da redação. Você pode perceber que aqui não aparece exatamente o que a gente fala de cultura, ou que a gente fala de música, ou alguma coisa específica no significado de herança africana. Então, muito provavelmente o que a gente vai ter é essa explicação do que a gente poderia tabelar como herança africana, colocando num contexto especificamente do Brasil, porque o Enem gosta de ou falar de temas sobre a internet ou temas do Brasil, e por fim, a gente perceber por que é um desafio. Então, sempre que a gente tem esses temas com a palavra desafios, a gente percebe que não é um tema que ele é apenas uma mera questão de opinião, mas que existe um sistema que faz com que isso seja colocado como entraves, mesmo que a gente tenha direitos que vão fazer com que haja uma garantia de que exista sim uma valorização. E assim fica o texto motivador número 1. Herança, o legado de crenças, conhecimentos, técnicas, costumes, tradições, transmitido por um grupo social de geração para geração, cultura. Então aqui já pode perceber que o que a gente vai ter frequentemente com o Enem é esse uso do texto motivador número 1 para poder fazer uma tradução ou uma limitação do conhecimento do que a gente teria do uso das palavras específicos dentro dos textos, dentro do que a gente tem da frase temática e dos textos motivadores. A gente pode perceber que isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Então, se o tema aparece como racismo, o primeiro texto motivador vai explicar o que é racismo. Se é intolerância religiosa, o primeiro texto motivador explicaria o que é intolerância religiosa. Se tivesse um tema como bullying, teria-se também o primeiro texto motivador explicando o que é bullying, e assim como a gente também no tema do ano passado, a gente teve também a explicação do que era o trabalho cuidado realizado por mulheres. Então perceba que sempre há uma explicação, nunca você vai ter que trazer essa definição, porque senão isso faz com que você tenha múltiplas interpretações possíveis a respeito desse tipo de tema. Por isso que o Enem faz isso para poder facilitar a sua vida. Então a gente já sabe aqui que a herança é o que a gente tem, esse legado de conhecimentos e técnicas, e essa parte que é transmitida de geração para geração, que também podemos ver como um sinônimo de cultura. Então não estamos limitando apenas comida, dança ou até mesmo como língua, mas todo esse conhecimento e todo esse arcabouço de conhecimento que é transmitido de geração para geração. E assim fica o texto motivador número 2. As culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao campo do folclore com o propósito de confiná-las ao gueto fossilizado da memória. Folclorizar, nesse caso, é reduzir uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas, via de regra, alheias ao contexto que produziu essa cultura. Então aqui o texto motivador número 2 já vai começar a mostrar o panorama do que a gente tem desse desafio para poder conseguir fazer essa valorização. A gente percebe então que há uma certa marginalização, fazendo com que se crie com que a cultura afro-brasileira e africana seja relegada como um tipo de estereótipo, ou seja, levando com uma questão de folclore, de superstições que fazem com que se perca o valor de herança cultural. Então a gente percebe que há uma forma sistemática de fazer com que isso seja relegado, seja colocado de forma marginal, para não se valorizar como uma forma de cultura legítima de povos que vieram para cá. E assim fica o texto motivador número 3, capítulo 8. Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba onde, pelo menos de onde vens.
provérbio africano. Aqui também nesse texto a gente vai ter também essa forma do que a gente poderia fazer como se fosse uma relação de conversa com o texto motivador número 2. A partir do momento que nós temos essa marginalização dessa cultura, nós não temos qual que vai ser a origem, qual que vai ser a herança do que nós temos do povo de forma cultural. É uma coisa mais ou menos hipócrita do que a gente teria, dessa forma tão interessada que muitas pessoas têm de saber qual que é a região da Calábria que a pessoa nasceu, da Itália, qual vilarejo que a pessoa nasceu e qual que é a origem do sobrenome ou brasão da família, mas a partir do momento que a gente fala do que acontece com a vinda das pessoas da África para cá para o Brasil, é como se fosse uma forma de praticamente diminuir e minimizar, porque há toda uma forma sistemática de apagar esse nome, de apagar essa cultura, de marginalizar e trazer como estereótipo, fazendo com que seja realmente difícil fazer com que saiba-se a herança e, inclusive, se não se sabe de onde se veio, como que a gente pode fazer essa valorização. E assim fica o texto motivador número 4. História afro-brasileira nas escolas, professoras comentam avanços e dificuldades. As aulas sobre a escravidão eram motivo de vergonha para uma professora quando ela estudava em uma escola municipal da Zona Sul de São Paulo. Era o meu pior momento na escola, lembra a ex-aluna. Naquela época, a história da população negra no Brasil era reduzida ao horror do período escravocrata. Não se falava na escola sobre temas como a história e a cultura afro-brasileira, muito menos sobre as grandes personalidades negras do Brasil como Luiz Gama e Carolina Maria de Jesus. A pedagoga, que é negra, tem orgulho de oferecer uma experiência diferente da que viveu em sala de aula para seus alunos. Agora, os livros infantis levados para as turmas têm protagonistas pretos. Temas como a beleza, do cabelo crespo e o combate ao racismo fazem parte do dia a dia da escola. Então é mais uma vez o que a gente tem como uma forma da naturalização e também dessa forma da gente tentar fazer como se houvesse uma marginalização também dessa representação. É só pensar no que a gente tem de uma literatura que a gente fala do Brasil com tantas poucas vezes que a gente fala de pessoas escritoras ao longo do período do Brasil, que a gente tem esse foco da visualização da pessoa ser negra. Por exemplo, tem muitas pessoas que não fazem sequer uma boa noção de que o Machado de Assis ele é negro, porque há tanto uma tentativa de chamar ele primeiro de escritor e não se valorizar ele também com essa forma do que ele também é sensível de perceber essas dualidades e hipocrisias da sociedade, mas é perceber que no Brasil a gente tem sim uma supervalorização de se falar do que é europeu, de se valorizar da cultura branca, e isso faz com que haja um certo problema. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não fala de também essa outra parte da população que também é tão participativa, e parar para pensar que o Brasil ele tem 45% da sua população que ela é parda, e além do mais, que a gente tem 10% da população negra, ou seja, a gente tem mais de porcentagem de pessoas que fazem mais com a conexão da herança que é negra no Brasil, fica esse problema do que a gente tem de por que a gente não naturaliza isso? Por que a gente tem sempre essa coisa de ficar falando que mas estão forçando a barra de querer colocar uma personagem negra, ou forçar a barra porque fica falando de racismo? É perceber que também isso é uma forma de marginalizar ainda mais. Porque se a gente não conversa, a gente não naturaliza. E se a gente não naturaliza, a gente deixa de trazer exemplos. É como você ficar pensando: quantos atores e quantas atrizes você conhece que são negros e tem, por exemplo, na Rede Globo? Será que ele é o mesmo tanto que você conhece também de atores e atrizes que são brancos? Da mesma forma de escritores. Você consegue falar o nome de 10 escritores e escritoras negros que são do Brasil? E assim fica o texto motivador número 5. Histórias para ninar gente grande. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói moldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Então como a gente tem esse samba enredo de 2018,
2019, do que a gente tem da Estação Primeira da Mangueira, a gente percebe dessa forma de se contar de novo a história do Brasil. É mais uma percepção que a gente tem tanto do texto motivador número 4 e do texto motivador número 5, de como se é contada essa história do Brasil. Limitar-se do que a gente tem da cultura africana e da cultura afro-brasileira em se falar do período da escravidão e falar que a escravidão acabou e como se fosse que o racismo a partir dali não existe mais, é fazer com que a gente não perceba do que a gente tem em sociedade se realmente existe essa valorização. Assim como também nesse mesmo ano que a gente teve de 2024, nós tivemos várias leis falando sobre a valorização da cultura que a gente tem do samba e também do que a gente tem do carnaval. E é perceber essa necessidade que a gente tem de olhar para o passado, de olhar para ele, não de uma forma que é como se fosse que a gente tem aquilo aconteceu no passado e não tem nenhum tipo de relacionamento com o presente. Quem estuda história não tem essa coisa de a gente ficar, mas se estuda história para não se repetir os mesmos erros do passado. Não, a gente olha a história para a gente poder perceber como esses eventos do passado, eles têm até hoje consequências e inclusive como eles também moldam como a gente se comporta, como a gente pensa como sociedade. Então é muito inocente a gente ficar pensando que a gente estuda, que falar assim, não, mas a gente estuda a história negra do Brasil, a gente estuda a escravidão, pô, isso é reduzir toda o que a gente tem de uma cultura falando, não, mas a gente não tem a contribuição de língua, não tem contribuição de dança, não tem contribuição de música, não tem contribuição de nada. A única coisa que a gente tem de contribuição dos negros é falar sobre escravidão no Brasil. Cara, isso é uma limitação que a gente tem de falar de como se a gente não tivesse mais nada a não ser isso. É limitar toda uma cultura de um continente inteiro a apenas um evento histórico. Então, por isso que a gente tem a necessidade de olhar a história como também relação do que a gente tem com o presente. E assim fica o texto motivador número 6. Alunos de escola municipal conhecem pontos do Rio que retratam a relação com a África. E nós temos, inclusive, algumas pessoas de frente a uma imagem com, inclusive, a explicação que são alunos admiram o grafite de Zumbi dos Palmares na Pedra do Sal. E é assim como eu citei também no que a gente estava falando dos textos motivadores anteriores, como a gente tem essa relação do que a gente fala de passado com o que a gente fala de presente. Aqui a gente pode perceber, então, das pessoas que moram atualmente no que a gente tem da cidade do Rio de Janeiro, olhando para essa figura histórica que é o Zumbi dos Palmares, que é uma figura de representação histórico-social do que a gente fala, do que a gente estuda hoje em dia, mas é perceber que a gente só pode ter essa valorização a partir do momento que a gente tem essa explicação e retomada da história do Brasil, que é deixar de olhar como um evento acontece, como se fosse uma sucessão de eventos acontecendo que não tem nenhum tipo de relação social, que não tem nenhum tipo de consequência para o presente. Você acha que tantos eventos do que a gente tem hoje em dia no Brasil é apenas porque as pessoas não se esforçam? É porque as pessoas têm racismo nos olhos e elas deixam de olhar o racismo? É realmente pensar que falta um certo tipo de esforço por parte de pessoas na sociedade brasileira? E se for pensar nos 6 motivadores que foram oferecidos dessa ordem, eu diria que a ordem dos mais importantes para que talvez o menos importante, não dizendo que ele também não contribua para a discussão do tema, teria o texto motivador número 1, o 4, o 2, o 3, o 5 e o 6. Então, mais uma vez, falando que não é porque eu tô colocando dessa ordem que os textos motivadores podem deixar de ser ignorados, mas que se for para prestar uma atenção muito maior, seria a partir do primeiro, depois essa ordem que eu falei do 4, 2, 3, 5, 6. E aí, então, pensando nessa linha de raciocínio que a gente teria, então, do que a gente foi oferecido dos textos motivadores e pensando como a gente poderia ter essas teses que vão fazer, então, a explicação desse tema continuar sendo um problema, mesmo que a gente tenha a existência de leis e mesmo que a gente tenha a existência da conscientização da população a respeito disso ser um problema. Vamos pensar que então o primeiro que a gente vai ter vai ser a marginalização da cultura africana e de seu passado histórico. Então a gente tem que, assim como foi expressado no texto motivador número 2, o problema da marginalização e o problema de relegar essa cultura africana a folclore é transformar todo ele em um estereótipo, é não levar ele a uma consciência cultural. É como se você fosse pensar que a mitologia grego-romana e assim como a gente tem toda a literatura brasileira, como se fosse apenas como forma de passatempo. Então é pensar que toda a essência de formação, pensar que há um motivo, há uma forma de identificação e de cultura social, é relegado para que a gente tenha apenas estereótipos e que a gente tire todo o valor social
contributivo. Assim como de uma outra forma, uma outra tese possível que a gente poderia trabalhar ao longo dessa redação seria o de limitação da exposição em sociedade e escola sobre a cultura africana. Assim como foi dito no texto motivador número 4, a gente pode ver depois isso como consequências no texto motivador número 6 e número 5, é de como a gente tem esse acesso a essa informação. Se a gente tem apenas como informação da cultura afro-brasileira como uma forma de a gente ter a escravidão na sua prova de história, você não vai ter mais nenhum outro tipo de contato. É por isso que é importante quando a gente fala de herança e quando a gente fala de cultura, que não seja apenas um conteúdo que a gente passa e não vê as consequências, as origens e as causas sociais, como se fosse apenas uma página que a gente tem dentro do livro, mas que isso está ao nosso redor, que isso está colocado, inclusive, nas nossas vidas. Um outro tipo de tese que poderia ser trabalhada também seria o de apagamento da participação e criação de uma outra face brasileira que não existiu. Assim como a gente também tem no período da história brasileira, é muito comum que a gente tenha que dar uma repaginada, contar história diferente, de fazer com que a gente tenha uma ideia de que o Brasil, ele sempre foi um país idílico, que a gente tem essa forma de construção da história brasileira, que não é de fato o que realmente aconteceu, de que a gente tem essa ignorância e que a gente tem esse apagamento dessas figuras importantes e também de relevar com que a gente tem que sempre uma valorização do que não deveria ser valorizado e desvalorizando o que deveria ser valorizado também, como a gente viu no texto motivador número 5. Mas lembrando a você que essas não são as únicas teses possíveis, assim como eu tô falando aqui, são algumas que você poderia trabalhar, mas que você não precisa se limitar apenas a elas. Agora, de repertórios que a gente poderia trabalhar ao longo desse tema de redação, eu acho que a gente poderia pensar talvez no que seria um pouco mais fácil, porque a gente sempre fala de redação Enem e a gente fala de direitos, seria o da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde a gente teria com a inclusão do que a gente tem do respeito à cultura e também da origem das pessoas. Então é por isso que sempre que a gente tem um tema de redação do Enem, é muito fácil a gente já ir para ao lado da Constituição Federal e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Falar sobre cultura, falar sobre respeito, falar sobre educação, são direitos intrínsecos do que a gente vai ter dentro da legislação. Então é meio como se a gente fosse falar que a gente tem a parte do respeito à cultura e que toda cultura deve ser respeitada, e a gente traz esse contraponto de como a herança cultural afro-brasileira não é respeitada aqui no Brasil. Então trazer esse paralelo do que deveria acontecer na sociedade brasileira, mas não acontece, e aí trazendo as suas teses. Um outro tipo de repertório que inclusive é colocado até mesmo nos seus motivadores, poderíamos trazer a inserção do que a gente tem do repertório da Carolina Maria de Jesus. Lógico que talvez não especificamente ela, mas a gente poderia colocar talvez muitos outros também escritores, ou também outras personalidades que também são negras, como a gente também teve até no mesmo desse motivador com o Zumbi dos Palmares, mas trazer essa importância da representatividade negra. A gente tem que colocar-se essas pessoas e essas figuras, é colocar exemplos para poder trazer inspiração. É por isso que essas partes de inspiração são tão importantes e a representatividade é tão importante, porque é mostrar que sim, é possível a gente ter essa representação. Como a gente colocar, talvez, essa figura da Carolina Maria de Jesus, uma escritora em fase de aprendizagem, de leitura e escrita, que se tornou um símbolo máximo do que a gente tem da literatura afro-brasileira aqui no Brasil. Então é colocar essa imagem de que sim, podemos valorizar a literatura brasileira da forma que ela pode ser, sim, expressa e colocar, inclusive, até mesmo com que teve-se também um grande alvoroço de, por exemplo, ela escrever de forma errada e isso ser considerado ser como literatura. Ora, é só porque a gente está errando essas palavrinhas e porque a gente está errando a acentuação que isso tira o teor literário de uma escrita. Talvez seja até uma coisa que a gente poderia ser colocado também como repertório ou até mesmo colocado como uma problemática ou até mesmo do que a gente poderia ter colocado como proposta de intervenção, que seria o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é uma coisa até meio que curiosa porque a gente tem que em vários estados brasileiros a gente tem alguns outros feriados que acontecem ao longo do que a gente tem também no mês do Dia da Consciência Negra, porque se coloca que a gente tem apenas 3 feriados e algumas cidades não pegam esse feriado, ele pega como feriado facultativo. Mas é um dia importante a gente pensar nessa parte da consciência, do que a gente tem de se fazer a valorização, de se fazer o entendimento e até mesmo colocar em ponto, como a gente tem, se a gente fala que a existência desse Dia da Consciência Negra, se ele está sendo bem valorizado e bem utilizado para se trazer consciência, ou se não, a gente tem ele apenas como uma manobra do que seria de ter, mas realmente não está sendo bem executado. Que é a mesma situação do que eu falei dos direitos. A gente tem direitos, mas eles estão sendo garantidos. E por fim, eu acho que alguns filmes também encaixariam muito bem pra gente poder falar dessa valorização e desse cotidiano de como a gente tem essa reprodução da herança que a gente tem
tanto da cultura africana e da cultura afro-brasileira, seriam os filmes da animação Soul e também do filme que ganhou o Oscar, que é American Fiction. Eu acho que isso coloca muito do que a gente tem do cotidiano, do que a gente tem dessa representação. Eu acho que muitas das vezes a gente fica pensando tanto de falar sobre celebridade, falar sobre pessoas históricas, falar sobre pessoas muito importantes, e a gente também percebe que um dos grandes pontos que a gente fala dessa herança afro-brasileira é falar do cotidiano, é ter esse olho e ter esse olhar sobre o que acontece todo dia que a gente não percebe. Mas não só porque a gente fala da cultura afro-brasileira colocada-se no cotidiano brasileiro, mas também de como a gente tem esse costume, até mesmo de se fazer essa marginalização da cultura afro-brasileira todo dia, e que mesmo que isso não seja proposital, muitas das vezes há uma certa intenção de fazer isso por uma forma de um racismo estrutural. Então é toda uma estrutura, é toda uma organização. Não é porque você escolheu fazer isso, mas é que a gente é sempre condicionado a fazer de tal forma. Além dos textos motivadores, nós também temos algumas outras questões que poderiam te ajudar com o pensamento da sua redação. Sendo a primeira delas, a questão 78 com as capas da revista Travel in Brazil, que fazem realmente um estereótipo da cultura brasileira. Então lembrar e fazer essa relação do que a gente tem, do olhar do que é do exterior para o Brasil e também desse estereotipação que a gente viu no texto motivador número 2, para se falar do que a gente tem da cultura afro-brasileira, poderia ser um bom relacionamento que a gente poderia ter na discussão da sua redação. Um outro tipo de questão que poderia te ajudar também bastante com esse tipo de argumentação seria a questão 24, que a gente tem inclusive da análise e também de um trecho da canção do Racionais MCs. Então falar-se sobre racismo, falar-se sobre a periferia e falar-se sobre marginalização é quase que inevitável trazer a obra do Sobrevivendo ao Inferno. Então a gente tem também essa possibilidade de trazer tanto o que a gente poderia ter das outras canções colocadas também dentro do Sobrevivendo ao Inferno, mas também do que a gente poderia ter até das outras músicas dos Racionais MCs. Então falar de como que há uma dificuldade de a gente olhar para a periferia como também forma de manifestação cultural e também de respeito à cultura afro-brasileira. E também de uma outra forma que eu acho que eu conversaria muito bem com o texto motivador número 3 seria a questão 21, que a gente tem da Rita Lee falando-se sobre do que ela recebe das cartas de muitos fãs, falando que não se encontram, que eles têm um problema de identidade, e que eu acho que isso, apesar do que a gente tem da Rita Lee não ser de fato da cultura que a gente poderia até mesmo relacionar de ser negra, é uma boa relação do que a gente tem com o texto motivador número 3, com essa relação do que a gente tem dos nossos antepassados e da nossa cultura com uma forma de identificação. É assim como eu fiz a brincadeira do que eu falei quando eu falei das pessoas que querem saber de que região da Calábria elas nasceram, o que significa o sobrenome e o brasão de armas da família. Essa forma de identificação, essa forma de você se sentir representado e de você ver outras pessoas que também são do que você tem como objetivo de vida, como você tem aspirando para você poder ter esses representantes e esses exemplos, é uma coisa muito importante para você, porque você não só pode criar a sua própria personalidade, mas também você pode se inspirar. Agora, do que a gente poderia ter de alguns erros possíveis ao longo desse tema de redação? Eu acho que um deles, talvez, o que a gente poderia ter, que eu acho que é o mais problemático de todos, é falar apenas de racismo, porque achar que esse tema é sobre racismo. Nós já tivemos um tema de redação do Enem que era especificamente sobre racismo no Brasil. Então toma muito cuidado, porque a gente pode sim trazer o racismo como uma forma de argumentação dessa redação. Então falando que sim, a gente tem um desafio de valorizar a cultura afro-brasileira e também do racismo estrutural. Então é perceber que o racismo, ele pode ser uma causa, ou também ele pode fazer como se fosse uma consequência dos atos que nós temos da dificuldade de se valorizar a herança cultural afro-brasileira. Então é perceber que esse tema, a gente tem que repetir todas as palavras para poder ter bem claro que não estamos falando apenas de racismo. Estamos falando também de marginalização, sobre educação e também de como que a gente tem essa inclusão do cotidiano, de como a gente olha para a cultura e para essa herança. E assim como eu também falei, existe essa outra palavrinha muito importante que é valorização. Usar a palavra valorização é muito importante para a gente poder perceber que nessa redação a gente não está falando apenas do como que a gente tem dessa cultura afro-brasileira ou do racismo ou dessa marginalização, mas por que é tão difícil valorizar? Por que a gente tem essa dificuldade de fazer com que a gente olhe e respeite? Por que existe essa forma sistemática de se marginalizar e de se ignorar toda essa cultura?
e pensando assim, mais uma vez, que a cultura vem desde conhecimentos, manifestações, que não é apenas do que a gente tem de quando a gente fala só do Dia da Consciência Negra ou só daquele capítulo sobre escravidão no Brasil na sua aula de história. Agora, na proposta de intervenção, eu acho que a gente poderia ter várias formas do que a gente tem na proposta de intervenção, assim como também existe a questão de que quando você vai trazer a proposta de intervenção, você precisa trazer um agente e uma ação que combine com o que você está falando com as suas teses. Então a gente tem bastante com a parte da gente falar de educação e como que a gente tem essa inserção do cotidiano, falar sobre o Ministério da Educação é praticamente do que a gente seria inevitável de se citar esse tipo de argumentação. Então trazer esse tipo de ministério para poder falar de campanhas, de aulas e de palestras é praticamente inevitável. Um outro ministério possível também de ser citado seria o Ministério da Igualdade Racial. Então, se a gente pode falar tanto bem da parte da educação, eu acho que trazer esses dois ministérios seria um conjunto muito bom de poder falar não só apenas de como é colocado, que nem a gente tem no texto motivador número 4, dessa forma de se ensinar por ensinar para cair numa prova, mas também dessa perspectiva de como se fala dessa história. Então, perceba que o texto motivador número 4 mostra muito importante essa forma de como a gente tem uma pedagoga negra que traz uma perspectiva diferente para poder se falar dessa aula, então trazer esse ministério também poderia fazer com que a gente tivesse uma parceria ou também uma forma diferente de como a gente poderia abordar esses temas. E assim, talvez relacionando com o que a gente viu no texto motivador número 6, trazer os governos municipais seria também uma boa ideia do que a gente poderia falar desse tema da valorização, porque é perceber que dentro de cada uma das cidades, nós poderíamos ter figuras que podem passar muito batido no cotidiano das pessoas, e esse olhar das pessoas que moram na cidade, que conhecem a história e conhecem também essas pessoas que são exemplos das cidades, seria uma boa forma da população poder conseguir valorizar não só o que tem da sua própria cidade, mas toda a cultura como um total. E das ações que poderíamos citar nessas propostas de intervenção, como tem muito falando da parte educacional, falando da parte de instrução, falar sobre aulas e palestras e eventos que seriam no período de contraturno ou ao longo do ano letivo, é algo que poderíamos sim citar. O que vai ficar faltando de detalhes quando a gente fala de como a gente tem essas aulas, essas palestras, esses eventos, é o que a gente vai ter do modo e do meio, que é como que isso vai ser feito, inclusive do efeito, da finalidade, que é o que vai acontecer após essas aulas, e inclusive fazer um detalhamento, que eu acho que o detalhamento fica melhor, seria o detalhamento dos agentes, que é quando você falou dos ministérios, ou se não das secretarias municipais. Um outro tipo de ação também, que eu acho que poderia ser meio que batido, até porque já tem o Dia da Consciência Negra, e talvez seria mais uma vez uma reciclagem do que a gente já tem, que seria do que a gente fala de festival cultural. Eu acho que o que a gente fala da parte de festival cultural é perceber do que a gente tem da manifestação de dança, da manifestação de comida, da manifestação do que a gente tem, inclusive, de literatura, que é perceber que isso também é uma forma de identificação e também de falar com as comunidades e falar com as cidades. Então, isso é uma forma do que a gente poderia ter, até mesmo expandido com palestra, que a gente poderia ter roda de conversa. Tem várias ações que a gente poderia ser colocadas para poder manter, mas presta sempre muita atenção que na sua proposta de intervenção, você precisa também adicionar o modo meio, o detalhamento e também o efeito e a finalidade. Agora, o que eu achei desse tema? Eu achei esse tema bom, assim como também a gente tem com muitos temas do Enem, a gente nunca realmente espera o que a gente vai ter do Enem. Até porque eu sempre fico muito pensando quando a gente fala sobre esses temas, que a gente fala de temas como racismo, que a gente fala sobre minorias, como a gente teria de capacitismo, LGBTfobia, como a gente poderia ter até mesmo de etarismo, é que todos eles fazem uma forma do que a gente tem uma discussão que às vezes fica meio até que específico, mas que meio que o Enem ele vai tentando sempre ir para aqueles lados que não parece que é muito óbvio que vai ser essa discussão. Quando eu fiz o meu vídeo a respeito dos temas que poderiam cair, teve várias vezes apresentando sobre o que a gente tem da manifestação cultural de música. Então falando sobre o funk, falando sobre o samba, falando sobre o carnaval, e poderia até mesmo ser uma coisa que eu poderia até dizer que, nossa, eu acertei o tema porque era só trocar a valorização da música por valorização da herança cultural. Não, eu não vou fazer isso, mas eu achei muito inteligente essa forma de falar da herança cultural, da herança da valorização da cultura africana. Então é perceber que essa palavra de valorização, assim como a gente também entende toda essa forma de poder entender dessa marginalização, é um tema muito inteligente que eu acho que faz muito tempo que o Enem não coloca um tema tão bem colocadinho, até porque quando a gente viu do tema de da valorização do trabalho de cuidado da mulher, sentiu uma certa falta de uns textos que falassem do como isso acontece, do porquê que isso acontece, ou até mesmo como a gente poderia apresentar a proposta de intervenção. Esse tema, ele é muito parecido com o que a gente teve do que a gente falou dos povos tradicionais. Eu achei ele um tema muito mais organizado, eu achei ele um tema muito mais fácil de ler, que os textos motivadores te ajudam em vez de te atrapalhar. Eu achei o do tema do ano passado mais atrapalhava, que ele era melhor de se discutir do que o desse
desse ano. Tudo bem que talvez com 6 textos motivadores fica mais fácil de achar mais ideias, mas eu achei ele um texto muito melhor produzido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então o que a gente teve do tema do Enem de 2024 com os textos motivadores, algumas ideias a serem trabalhadas, e inclusive do que eu achei do tema. E você? Você tem alguma dúvida, você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E vale lembrar que também meu curso de redação do Enem está disponível pelo link aqui embaixo do vídeo, ou você escaneando esse código QR e utilizando o cupom para você poder pagar por R$40 pelo curso vitalício, e também que você tem o curso completo. Se você não gostou por dentro de 30 dias, você pode pedir o reembolso completo. Tem análises dos antigos temas, e inclusive dos temas também de PPL, e até mesmo do que a gente vai ter a respeito de análises de parágrafos, análises também de redações completas, e dos temas para você poder sentir muito mais confortável com saber como que sua redação é avaliada por ponto, por competência. E para você que é meu aluno no meu curso ou você é membro aqui do canal, você também vai ter um vídeo exclusivo que você vai ver como que eu faria essa redação na íntegra. Eu vou me limitar ao número de linhas do Enem, além de inclusive do que a gente teria da prova, e não trazer repertórios específicos que eu estudaria ou eu pesquisaria. Então se você é membro do canal ou você é meu aluno, você pode conferir essa aula depois fazendo essa redação. E assim como eu falei do vídeo, eu também fiz algumas apostas de tema, no que você pode conferir quais foram os temas que eu fiz algumas apostas e também inclusive que eu falei de algumas sugestões para você poder estudar, que inclusive também falei sobre a valorização da música no Brasil. Ou se não, você quer dar uma olhadinha qual que foi o tema do Enem PPL desse ano, que tá exatamente aqui nesse vídeo para você poder conferir. Mas caso você queira ver quais foram os antigos temas do Enem, tanto o Enem oficial quanto o Enem PPL, você pode dar uma olhadinha nessa playlist que eu falo de todos os temas de redação do Enem desde o ano de 2020. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!